Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem? Estamos aqui indo para o trabalho, um pouco de ressaca ainda do que aconteceu ontem, né? Aquele acidente terrível que aconteceu lá com os dois pilotos em Cascavel. E trocar uma ideia rapidamente. Ontem foi muito marcante, sabe? Eu e meu filho assistindo a corrida ao vivo na televisão e nossa, foi muito pesado ver aquela cena, né? Eu acho que ninguém mais vai esquecer do que aconteceu. E além de tudo, são pilotos como nós, né? Fazendo a mesma coisa que a gente ama fazer, que eu amo fazer. E só desejar meus sentimentos, minhas condolências a todos os familiares, amigos mais próximos. Eu não conheci eles pessoalmente, mas eu sinto a dor das pessoas também, porque são pessoas como nós, né? São motociclistas como nós e parece que atinge a gente também, né? Então eu vi diversas homenagens aí, enfim. Mas o que eu queria trazer hoje aqui, pessoal, é trocar uma ideia com vocês. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu primeiro coloco o espiritual na minha vida e depois o resto, né? Primeiro o espiritual, depois o resto. E por que eu faço isso? Porque eu encontrei uma força aí, uma força tremenda que eu nunca tinha experimentado antes em lugar nenhum. E o que é essa força? Cara, essa força é uma rocha, é uma estrutura que, se você coloca a tua vida baseada nisso, nessa vida aqui terrena, né, a vida normal, vivendo uma vida divina, espiritual junto, você vira uma pessoa muito mais forte, porque você tá com a sua vida calçada sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus. Você não conhece direito esse cara, te recomendo pesquisar muito sobre ele, porque ele te conhece, ele já trabalha por você, ele já te ama antes que você existisse. Ele já pensou em você, que em 2023 você, seja onde você estiver, estaria aqui. Ele já estava te esperando e ele ainda está com os braços abertos para você. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente se depara com a morte, com uma situação como essa aí, não só desse tipo de situação que foi em corrida, mas qualquer familiar, alguma coisa, quando a gente se depara com isso, a gente lembra do que realmente importa, do que realmente é o essencial na nossa vida. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu me deparo com a morte, eu lembro do que realmente é essencial. E aí eu começo a fazer algumas reflexões e penso, será que eu estou vivendo certo? Será que eu estou fazendo o que eu poderia fazer? Será que eu estou dentro do meu melhor como ser humano? Por que eu faço essa análise? Porque na minha religião, eu sou católico, a gente acredita que a gente precisa estar no estado de graça para ganhar a vida eterna, para ter a possibilidade do paraíso que vem depois. Para nós, a gente que estuda e entende um pouquinho da nossa fé, porque teve uma época que eu não entendia nada na minha própria religião, mas depois que eu estudei, eu entendi que o paraíso do Jardim do Éden já foi. Aquele era o paraíso que existia e houve um ponto de ruptura nisso, que foi o pecado, e a gente entende que o paraíso agora vai vir depois, né? Depois que a gente partir dessa vida, é que a gente tem a possibilidade de encontrar o paraíso novamente. Porque com essa ruptura veio o pecado original e todos nós temos esse pecado. E aí a gente passa a focar em nós, na nossa mudança de vida, na mudança dos meus maus hábitos, dos 7 pecados capitais que todos nós temos. Desde que a gente acorda e sente preguiça, desde uma situação ruim que a gente sente raiva, desde uma pessoa que alcança alguma coisa e você sente uma certa tristeza no peito, isso é chamado de inveja. Todo tipo de pecado está presente em todos nós, é isso que a gente acredita. E aí a gente não tem tempo mais de julgar a vida dos outros,
de olhar as atitudes dos outros e passa a olhar para dentro de si, como que eu posso melhorar. Mas isso aí é para quem está na busca. Você não está na busca, você não acredita nisso aí, tudo certo. Tô falando que funcionou para mim, tá? Essa vida maravilhosa que é você buscar o espiritual primeiro, buscar força nessa fonte que é Jesus, e você ter essa vida focada em si mesmo. Quem usa a própria vida para cuidar de si não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Já ouviu essa frase? É isso que eu acredito. Eu passo a vida hoje buscando melhorar em mim todos os meus defeitos e não cuido mais da vida dos outros. Eu olho para as situações e não julgo mais. Então eu vivo nessa busca de agradar a Deus, a me aproximar de Jesus, porque essa fonte, essa vida é maravilhosa. Se você conseguir conhecer esse cara, você vai ver como a tua vida vai melhorar demais. Isso funcionou pra mim, tá? De novo, faz o que você quiser. Tô dizendo que funcionou pra mim. Você encontra essa força, você encontra essa base e essa estrutura para sua vida. Porque se você não tem nada espiritual, geralmente, tá? 99% das pessoas que eu conheço, me incluo nisso, quando eu não tinha vida espiritual séria, a gente fica sobre uma estrutura que é muito frágil, né? Uma estrutura que pode cair a qualquer momento. A gente vive escutando aqui a pessoa que, você é um cara legal, eu curti seu post, você me ajudou, tal, e a gente fica nessa base, vamos ver quantos amigos eu tenho, quantas pessoas gostam de mim, e mais ou menos por aí eu vou me colocando um rótulo no mundo e vendo o meu espaço no mundo, por aí que eu me baseio se eu sou uma pessoa boa ou não. Só que você percebe que isso é uma coisa muito rasa, uma coisa muito frágil. Quando você busca um prazer no mundo e não no espiritual junto, você não faz essa união de corpo, espírito e alma, você vai ter um prazer que é muito passageiro, sabe? É um prazer que vem, que te dá o prazer, te dá aquele sabor, de repente ele vai embora. Assim como você comer uma sobremesa qualquer, uma coisa que você gosta de comer, você come e naquela hora você sente aquele prazer, em seguida passa. Quando você encontra essa força, esse mundo divino, esse prazer não passa, meu irmão. É um prazer que é eterno, que vai para a eternidade. Essa vida é maravilhosa. Mas então eu não vou ter tristeza. Não, você vai ter tristeza, vai ter angústia, vai ter lamentações. Mas isso vai ser como um vento que bate em você, toca você, mas não te conduz. Isso é uma coisa que vai te dar muito mais força, porque você vai estar baseado numa rocha. A tua estrutura vai estar sobre uma rocha e não sobre uma coisa muito frágil, que são os nossos prazeres, nossas bases aqui terrenas, tudo que é material, né? Às vezes muita gente hoje eu vejo que conseguiu ganhar dinheiro e tá vendo que, cara, eu ganhei muito dinheiro, fiquei milionário, mas não mudou muita coisa. Muita gente está conhecendo a pessoa que ele gostaria, casa, faz uma família bacana, mas está vendo que falta uma coisa. Todos nós nascemos com essa sede do espiritual, essa sede de Deus, e no fundo uma saudade do Éden, saudade desse jardim do Éden, que era o que a gente tinha antes, que era esse paraíso, que todos nós temos dentro de nós essa saudade, porque a gente não está mais nesse paraíso. Mas a esperança qual é? A gente pode um dia ir para o céu, encontrar com Deus, nosso Pai, novamente. Como que a gente faz isso? Cara, na nossa igreja tem tudo o que a gente precisa, né? Tem exemplos de pessoas e são coisas simples, mas basicamente você pode ter de outra religião, não sei. Basicamente é você viver essa vida magnífica, essa vida com o espírito sempre em alta, sempre com energia boa, sempre trazendo coisas boas, bloqueando todo tipo de mal, né? Não dando espaço para o mal e não vivendo uma vida de busca de prazer e fuga do sofrimento. Não, você aceita o sofrimento, você busca também o prazer, claro, mas cada coisa na sua medida. O prazer não é o centro, sabe? Ele faz parte, mas não é o centro da minha vida. Qual que é o centro da minha vida? É Jesus. É buscar as virtudes, buscar não cometer os pecados, né? Os pecados capitais, cumprir os mandamentos, e aí sim eu vou ter uma vida magnífica, uma vida espiritual muito forte, e essa força, esse tesão de viver
que não tem como explicar. Só você vivendo você vai conseguir entender. É isso que eu desejo para todas as pessoas que me seguem aqui. Espero que esse vídeo aí seja bastante compartilhado, porque é um assunto um pouco mais pesado, um pouco mais denso, que geralmente quando eu posto sobre isso, nem sempre isso tem um grande alcance, mas é do fundo do coração. É realmente o que eu espero, que as pessoas consigam viver essa vida tão magnífica que é possível. E deixo aqui para finalizar o meu agradecimento aos pilotos que partiram dessa para uma melhor, né? O Érico e o André, que eles encontrem a vida eterna, que eles possam estar nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.